E aí, tudo bem? Hoje a gente vai abrir uma caixa de ferramentas muito especial, a do veterinário. Vamos espiar o que tem lá dentro para lidar com os problemas de digestão dos nossos bichos. Na verdade, um mergulho bem fascinante na ciência que traz de volta a saúde e o bem-estar dos nossos melhores amigos. Olha, quem tem um pet em casa sabe, não tem nada pior do que ver o bicho passando mal. Aquele vômito, a diarreia, ou quando ele simplesmente para de comer. Dá um aperto no coração, né? É um estresse para todo mundo. Então, vamos entender direitinho como os remédios entram nessa história para ajudar. Bom, para organizar a nossa conversa, a gente vai passar por 5 pontos principais. Vamos começar por como despertar o apetite, depois vamos ver como acalmar um estômago irritado, controlar o reflexo do vômito, e aí a gente desce para gerenciar o ritmo do intestino e, por fim, como dar uma forcinha na digestão final. É o caminho completo para colocar tudo nos eixos. Certo, vamos começar com o que talvez seja o primeiro e maior desafio de todos: fazer um animal doente comer. Porque, pensa bem, sem comida não tem energia para se recuperar, né? Essa falta de apetite, que o pessoal técnico chama de anorexia, pode ser um obstáculo gigante para a recuperação. E para isso, existe uma classe de medicamentos com um nome meio esquisito: orexígenos. Mas o que eles fazem é bem simples de entender. A função deles é, basicamente, dar um toque no cérebro do animal. É como se o remédio chegasse lá no centro de controle e falasse: opa, tá na hora de comer, pode ligar o sinal da fome aí. Eles agem bem ali nos interruptores que regulam a fome e a saciedade. E o mais curioso é que tem vários tipos de remédios que fazem isso. Por exemplo, sabe aquele antihistamínico que às vezes dá um sono danado? Pois é, em animais, um dos efeitos colaterais pode ser justamente aumentar o apetite. Outros, como os benzodiazepínicos, que são calmantes, diminuem a ansiedade que pode estar tirando a fome do bicho. Ou seja, são caminhos totalmente diferentes, mas que levam ao mesmo lugar: fazer o animal voltar a se interessar pela comida. Ok, conseguimos fazer o pet comer. Missão cumprida? Mais ou menos. Porque agora vem o segundo desafio: garantir que o estômago dele dê conta do recado. E aqui, o grande vilão da história na maioria das vezes é o excesso de ácido gástrico. Olha, eu sei, esse diagrama parece uma aula de química avançada, mas calma. O que a gente precisa focar é naquela partezinha ali, a bomba de prótons. Pensa nela como se fosse a torneira final, a última coisa que libera o ácido dentro do estômago. E é por isso que ela é tão importante, porque se a gente quer controlar a acidez, o alvo perfeito é justamente lá e fechar essa torneira. E para lidar com essa acidez, existem basicamente duas estratégias bem diferentes. A primeira são os antiácidos. Pensa neles como um extintor de incêndio. O fogo já está lá, o ácido já foi produzido e o antiácido vai apaga, neutraliza na hora. A outra estratégia são os bloqueadores de secreção. Esses são mais como ir lá no registro de gás e fechar. Eles não apagam o fogo, eles impedem que o fogo comece. É uma ação preventiva para que o excesso de ácido nem seja produzido. E aqui estão os principais nomes de quem fecha o registro de gás. Tem os antagonistas H2, tipo a famotidina, e os super famosos inibidores da bomba de prótons, como o omeprazol. Esse último nome muita gente deve reconhecer, né? É muito usado em humanos também. São ferramentas super potentes que os veterinários têm para controlar a acidez e tratar coisas mais sérias, como úlcera. Muito bem, agora vamos para um sintoma que, nossa, tira o sono de qualquer um: o vômito, ou êmese, no termo técnico. É interessante pensar que o vômito é, na verdade, um mecanismo de defesa do corpo, super importante. Mas, quando ele não para, aí vira um problema sério, pode causar desidratação e é bem perigoso. E quando a gente olha para um esquema como esse, dá para entender por que controlar o vômito é tão complicado. Não é um botão de liga-desliga. Pensa assim: tem vários gatilhos diferentes. Uma toxina no sangue, o balanço do carro, uma irritação lá no estômago. Cada um desses problemas usa um caminho neural diferente para avisar o cérebro que algo está errado. É como se fosse uma central de comando com vários telefones tocando, cada um vindo de um lugar. É aí que entram os antieméticos. A função deles é justamente bloquear esses sinais. O veterinário precisa ser meio detetive para descobrir qual é a causa do vômito e assim escolher o remédio certo para desligar a linha específica que está causando o problema. Não adianta silenciar o telefone da cozinha se a chamada está vindo da sala, entende? Beleza, já cuidamos da entrada e da saída de emergência lá de cima. Agora, a gente precisa olhar para o fluxo, para o ritmo de todo o sistema digestivo. É como o trânsito numa avenida. Às vezes está rápido demais, um caos, isso é a diarreia. Outras vezes está tudo parado, engarrafado, e isso é a constipação. As duas coisas precisam de um ajuste.
E para certos tipos de diarreia, principalmente quando tem alguma toxina envolvida, existe uma ferramenta fantástica, o carvão ativado. Essa frase aqui resume tudo. É uma esponja molecular. Imagina uma esponja com milhões de buraquinhos minúsculos que saem agarrando as toxinas. Elas grudam no carvão e são levadas para fora do corpo sem chance de serem absorvidas. É genial. Agora, para o trânsito engarrafado, a constipação, a gente tem os catárticos, que a gente conhece mais como laxantes. E não é tudo a mesma coisa, não. Tem 4 tipos principais. Os emolientes são tipo um óleo, só lubrificam para deslizar melhor. Os formadores de massa aumentam o bolo fecal para dar um sinal para o intestino de que tem coisa para empurrar. Os osmóticos são mais científicos. Eles puxam água para dentro do intestino para amolecer tudo. E os estimulantes são os que dão um chega para lá direto na parede do intestino, forçando o movimento. Chegamos na nossa última parada. Aqui, o foco não é apagar um incêndio, como o vômito ou a diarreia. O objetivo aqui é mais de bastidores. É dar um suporte para o processo de digestão em si, para garantir que o corpo consiga aproveitar de verdade os nutrientes da comida que entrou. E como se faz isso? Basicamente de 3 jeitos. Primeiro, com enzimas digestivas. Pensa nelas como tesourinhas moleculares que picotam a comida em pedaços bem pequenos para serem absorvidos. Segundo, com os coleréticos. Eles mandam um recado para o fígado. Ei, pode produzir mais bile. E terceiro, os colagogos, que avisam a vesícula, ok, pode liberar a bile que está guardada. E a bile é fundamental para digerir gordura. Então, vamos fechar a nossa caixa de ferramentas por hoje. O que a gente viu? Que para cada problema existe uma ferramenta específica. Para a falta de apetite, os estimulantes. Para a acidez, os controladores. Para o vômito, os antieméticos. Para o ritmo do intestino, os modificadores de motilidade. E para ajudar na quebra final do alimento, os digestivos. É um arsenal completo para colocar o sistema digestivo de volta nos trilhos.